fui, tenho certeza que fui, um bom governador, muito bom, modéstia à parte, muito bom, e as pessoas sabem disso. Eu nasci em Teresina, no estado do Piauí, o que é algo que sempre enseja alguma conversa explicativa, né? Porque é evidente que, tendo nascido lá, eu sou nordestino de nascimento, mas a minha família é catarinense. Mas eu também não nasci lá por acaso. Meus pais moraram em Teresina durante 3 anos. Meu pai era o que hoje é auditor da Receita Federal, que hoje chama, antigamente era fiscal do Imposto de Consumo. Meu pai primeiro trabalhou no antigo território do Acre e depois ele foi lotado no Piauí, na cidade de Teresina. Lá eles moraram, eu tinha um irmão já nascido, o Francisco, meu irmão mais velho, e em Teresina eu nasci. Pouco depois, meus pais já retornaram para Santa Catarina, mais especificamente para Joinville, onde nasceram os outros 2 irmãos. Quantos anos o senhor tinha quando veio para Santa Catarina? Eu tinha alguns meses de idade, né? Na verdade, eu nasci em maio, 10 de maio de 58, e no final daquele ano de 58 mesmo, os meus pais retornaram. Eles moraram lá em 56, 57, 58. E aí nós fomos morar em Joinville, numa casa daquele estilo alemão, onde hoje, atualmente, é o Hotel Teinhoff, né? Que construiu um hotel. Meus 2 irmãos, a Tereza e o Eugênio, nasceram em Joinville. E mais tarde, logo um pouco depois, o meu pai foi convidado para ser secretário da Fazenda do então governador Celso Ramos. E nós viemos para Florianópolis. E aí, dali, digamos assim, começou a vida em Florianópolis. Eu estudei, existe até hoje, a Escola Santa Catarina, ali na rua Vitor Conde, onde eu fiz o antigo primário. É uma escola que existe hoje, olha, bem ampliada, né? Na época ela era pequenininha, eram 2 salas de aula, as próprias freiras davam aula, né? Ali. E, bom, depois eu estudei 2 anos no Colégio Catarinense e fiz parte do antigo ginásio do então científico colegial no Colégio de Aplicação da Universidade Federal. Fiz vestibular de Direito da Federal, vestibular de Administração da ESAG, né? E fiz Direito, a ESAG eu acabei não concluindo porque eu fui para os Estados Unidos depois, sou bacharel em Direito. E o senhor foi para os Estados Unidos para estudar? Eu fiz um mestrado em Ciência Política, isso nos anos de 81 até 83, no MIT, na cidade de Cambridge, Boston, né, no estado de Massachusetts, e fiz esse mestrado, aí voltei, prestei concurso para a Receita Estadual, né, antigo fiscal, hoje auditor também se chama, fiz o concurso, passei, né, fui lotado na cidade de Canoinhas, logo em seguida eu me casei com Eliane, minha esposa, nós fomos morar em Canoinhas, onde fiquei um período trabalhando lá, ela como médica, eu como fiscal, isso no ano de 84, quando fui para lá. Em 86 eu me elegi deputado estadual, aí começa propriamente a trajetória política. Eu me elegi muito novo, modéstia à parte, eu tinha 28 anos, então né, a história política começa cedo. O meu pai havia sido, em 66, eleito deputado federal pelo MDB, ainda MDB, né? Como MDB, é o nome do seu pai? Eugênio do Vieira. O pai foi deputado federal, naquela época, pleno regime militar. Ele foi cassado em 68 pelo AI-5, junto com tantos outros políticos do antigo MDB, né? Tiveram os direitos políticos cassados, mandato cassado. Foi aí que eu descobri a política, né? Quer dizer, foi aí que eu vi que eu tinha 66, 8 anos de idade, aí que eu soube que tinha eleição, que tinha candidato, que tinha deputado, que tinha senador, que tinha voto, essas coisas aí, isso caiu no meu mundo, né? Na primeira oportunidade que tive da disputa de um cargo eletivo, que foi em 1986, eu disputei e fui vitorioso e fui deputado estadual. E quando que o senhor se filiou a um partido? Logo no início, quando eu me tornei eleitor, e depois, veja, coincidiu mais ou menos, né, um pouco a diferença de tempo, quando o regime extinguiu o antigo MDB, né? Esse é um episódio da história. Era Arena e MDB, o bipartidarismo. O regime extinguiu o regime, os 2 partidos, e o MDB se transformou em PMDB. E eu fui fundador do PMDB, porque havia uma regra, né, embora fosse praticamente uma continuação, uma regra de fundação. E eu fundei o PMDB em Florianópolis. O PMDB foi criado em 79, então nesse momento eu fui fundador do partido. Né? Esse é que eu faço mais importante, porque eu me tornei fundador e está lá na ata de fundação, e dali para frente ocupei várias vezes cargos diretivos. E eu acabei chegando à Assembleia, então nessa representação do Planalto Norte, e acho que fiz uma carreira bastante rápida, porque no ano seguinte eu fui líder da bancada do PMDB, eu era dos 40 deputados o mais novo, o mais jovem, né? Eu me elegi com 28 anos, o Pedro Ivo e o Cacildo, né, tinham sido eleitos governador e vice,
e 19 deputados do PMDB, né? Nós não fizemos a maioria, porque a Assembleia eram 40 já, né? Então, 19 e os outros tinham 21. Aí eu fui líder, fui eleito no final de 88, relator da Constituinte Estadual, né? Mas poucos dias depois dessa minha eleição, o governador Pedro Ivo me convidou para ser secretário da Fazenda do Estado, em substituição ao professor Fernando Melo, que havia saído. Por sinal, o professor havia sido meu professor na faculdade, é uma pessoa que eu admiro e prezo muito desde então e até hoje, né? Bom, aí eu aceitei o convite e fui ser secretário da Fazenda no ano de 89, pedaço de 90. Tem aquela pergunta, qual é a maior dor do mundo? É a dor da alma, né? Porque a dor da alma é uma dor tão forte, tão forte, tão forte, e ela não tem um remédio pronto, né? A gente não toma um analgésico para a dor na alma, né? Eu era deputado estadual, exercendo a Secretaria da Fazenda e pensava em ser deputado federal. Mas a vida deu tantas voltas em pouco tempo, nosso governador Pedro Ivo faleceu, o Cacildo assumiu o governo, houve uma série de coisas que eu acabei sendo candidato a governador em 1990. Na época não tinha reeleição, então o Cacildo, que digamos assim era um candidato natural do PMDB, porque era o vice-governador, ele se tornou inelegível porque ele assumiu o governo. Então, o candidato haveria de ser outra pessoa do partido, né? E o processo me levou a ser candidato. Eu não era, digamos, o nome mais exponencial naquele instante, até porque eu era deputado estadual de primeiro mandato. Obviamente que tinham tantos outros, inclusive o próprio Luiz Henrique, que anos mais tarde foi governador. Havia o então deputado federal Paulo Macarini, hoje já falecido, né? E outras lideranças que estariam mais à frente na fila. Mas a política tem as suas voltas e os seus meandros e o meu nome foi surgindo. Quem era seu vice? O meu vice era o então deputado federal Ivo Vanderlinde. Então nós fomos para a eleição, era uma eleição muito difícil, mas foi uma luta muito bonita e nós chegamos em segundo lugar. E levando em conta, é algo que não pode ser perdido do registro, que além do candidato vitorioso, que foi governador, o Wilson Klein Bing, havia dois outros candidatos. Dois senadores da República, o senador Nelson Wedekind e o senador Disseu Carneiro, dois senadores que em 86 haviam sido eleitos pelo PMDB, né? Dois detentores de mandato com votação extraordinária, né? Duas pessoas com uma liderança política muito forte, que disputaram também o governo do Estado. E eu cheguei na frente deles, com larga diferença de votos sobre eles. Eu cheguei em segundo, o que, de certa maneira, ensejou a possibilidade de 4 anos mais tarde, em 94, disputar a eleição e ser vitorioso. E quem foram seus adversários? O principal foi a dona Ângela Min, né, que no primeiro turno da eleição ela chegou em primeiro lugar, eu cheguei em segundo, depois eu ganhei no segundo turno. Novamente, o senador Nelson Wedekind, né, foi candidato, e o depois senador e ex-governador Jorge Bornaus. Então veja que era uma eleição bonita, né, de candidatos, modéstia à parte, de primeira linha. Virei a eleição no segundo turno, foi um momento histórico, e por 40 mil votos eu ganhei a eleição. E chegando ao governo, era o que o senhor esperava? Conseguiu fazer o que queria? Foi um período de muita luta, né, até eu diria de sofrimento também, mas eu me sinto muito feliz por ter realizado. Eu até disse no final, no pronunciamento final, né, sou muito feliz por tudo aquilo que fiz. Não é para fazer trocadilho de palavras, mas nós mudamos a administração em Santa Catarina, nós interiorizamos a administração, nós tiramos o foco, que era histórico, por N razões, não vem ao caso aqui reclamar, mas que era focado exclusivamente em Florianópolis. As administrações, historicamente, né, elas eram focadas para a capital. Nós quebramos isso. A gente, além da capital, que foi atendida e muito bem atendida, modéstia à parte, nós abrimos mais para o interior. Tanto é que o meu governo tem a marca municipalista, né, principalmente para os pequenos municípios. E é uma marca que não foi criada por publicidade, não foi porque eu contratei uma agência e disse, vamos fazer propaganda que eu sou um governo, o meu governo é um governo municipalista. Não, isso surgiu naturalmente porque nós levamos para os municípios obras, recursos, benfeitorias, para atender situações básicas,
coisas que hoje, viu, parece, quando a gente pensa, afinal de contas eu fui governador, 95, 96, 97, 98, portanto lá se vão 15 anos. Determinadas coisas que hoje são óbvias, né, tipo computador, né, nós começamos a colocar computadores nas escolas. Hoje, botar um computador na escola, nossa, isso hoje é... Mas a época era um feito, botar um telefone na escola, tá? Porque as escolas não têm telefone. São coisas... Ginásio de esporte, por exemplo, nós tínhamos 100 e tantas cidades de Santa Catarina que não tinham um ginásio de esporte. Nós fizemos um programa de eletrificação rural, o Viva a Luz, que também foi fantástico, que levou eletricidade aos rincões mais remotos do nosso estado, principalmente na Serra e no Planalto Norte. E hoje eu me orgulho, porque, por exemplo, não estou dizendo que é uma cópia, não tem essa pretensão, mas o programa Luz para Todos, do governo federal, é muito semelhante ao Viva a Luz que eu fiz aqui no estado naquela época. Eu fiz aqui o Viva a Casa, programa habitacional. Nós enfrentamos a questão habitacional no estado, que também era um problema crônico, né? E agora hoje tem o Minha Casa Minha Vida, que é muito parecido. Nós propiciamos aos professores fazer curso superior, se tornar graduados nas disciplinas, né? E, portanto, se qualificar para serem melhores professores, né? Nós mudamos o currículo, nós transformamos, né, a educação nesse sentido, para que a gente avançasse, tanto é que Santa Catarina chegou, se não estou equivocado, ao 2º lugar em qualidade de ensino no Brasil. Tenho assim uma satisfação de dizer, nós cumprimos a nossa missão, cumprimos o programa, aquilo que foi estabelecido e aquilo que nos comprometemos com a sociedade. E o senhor contava com o apoio dos deputados? Olha, era uma guerra, porque a Assembleia era um mosaico, nós tínhamos muitos partidos, e a maioria era construída, para ser construída precisava absorver vários partidos, o que até é normal, mas só que diferentemente do que ocorre hoje, nível federal, nível estadual, se um partido saísse, quebrava a maioria. Então, quando num determinado momento o PFL se desligou do governo, por exemplo, na segunda metade, nós perdemos a maioria. E aí a vida se tornou bastante difícil. Para aprovar a lei do orçamento era sempre uma dificuldade. E a lei do orçamento é uma lei básica, ela é quase padrão, né? Ela segue um ritual, ela tem uma formatação básica, né? Não tem... Mas para aprová-la era um dilema, né? E a gente não pode deixar de falar também que o senhor teve que enfrentar o chamado escândalo das letras. Isso. O senhor acredita até que por esse problema com a oposição... Sim, aquilo obviamente... O senhor poderia dar a sua versão da sua... Obviamente aquilo se acirrou, né, em função daquele instante, houve a CPI, todo aquele processo, e como nós tínhamos minoria, né, usando uma linguagem popular, a oposição deitava e rolava, né? Mas o que eu posso dizer com muita tranquilidade, né, que várias dessas situações, elas depois foram objetos de ações judiciais. E eu as ganhei, quer dizer, eu tenho a tranquilidade de dizer hoje com maior transparência, né, que ganhei no Supremo Tribunal Federal, ganhei na Justiça Estadual de primeiro grau, ganhei no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quer dizer, quando se judicializou a questão das letras, né, na questão das ações penais, eu fui vitorioso, né, eu fui absolvido. Isso tem que ficar claro. É óbvio que essa absolvição não ganhou a repercussão, o destaque, a primeira página, como o momento de então teve. O ex-governador Paulo Afonso Vieira não se conforma até hoje com a repercussão negativa e com os rumos que o caso das letras tomou. Primeiro que não fomos nós que inventamos, né, o procedimento, e nem poderia ter sido. Eu sempre digo, eu não cheguei numa máquina de escrever, hoje nem existe quase mais máquina de escrever, acho que aqui pela sala talvez tenha alguma antiga. E cheguei numa máquina de escrever e escrevi letras do Tesouro Catarinense. Não foi assim, cheguei lá e... Não, nós utilizamos um dispositivo da Constituição Federal que já havia sido utilizado por vários estados e municípios que pediram ao governo federal autorização para emitir as letras, os títulos para pagamento de precatórios e com isso arrecadar recursos para o pagamento de precatórios e para o funcionamento do Estado. Isto foi objeto de autorização da Assembleia Legislativa, de autorização do Banco Central, autorização do Senado Federal. E depois que foi autorizado, esses títulos foram inscritos também no Banco Central. Portanto, toda a operação foi acompanhada por estas e autorizada por essas instituições. Isso é importante que se diga. E em que momento deu errado? Quando nós começamos a ter acesso a esse recurso,
que eu sempre disse, o recurso será para duas funções. O pagamento dos precatórios, que é uma coisa que até hoje o Estado se debate, vira mexe eu vejo no jornal essas situações, e para o atendimento das reivindicações da sociedade, com investimentos em obras, educação, saúde, infraestrutura, como os demais fizeram. Um grande adversário da época, né, que era o então senador Esperidião Amin, havia autorizado, ele era o relator dos títulos da Prefeitura de São Paulo, das letras da Prefeitura de São Paulo. Ele fez a autorização das letras da Prefeitura de São Paulo e depois ele foi contra a de Santa Catarina. Por quê? Porque esse recurso viria e, consequentemente, nós investiríamos em grande montante nessas ações de governo e o governo seria ainda mais bem sucedido do que estava sendo. Houve a CPI do Senado, mas repito, né, no Judiciário tive as vitórias todas subsequentes. Nós recebemos uma parte desse recurso que foi aplicado em várias obras importantes do Estado, está registrado. Podem perguntar aí, pois é, o senhor não se arrepende de ter feito, isso não lhe causou tanto problema, não é um desgaste que até hoje carrega? É um desgaste que até hoje eu carrego. E às vezes eu me pergunto por quê? Por que eu carrego esse desgaste? Nesse momento, um dos candidatos à presidência da República do país se chama Eduardo Campos, governador do estado de Pernambuco. Nós copiamos de Pernambuco a emissão dos títulos, a emissão das letras, feita pelo governador Miguel Arraes e pelo secretário Eduardo Campos. Eles fizeram o mesmo procedimento, igualzinho, e, como se diz, ipsis literis, mesmo procedimento, os mesmos títulos, o mesmo agente, o mesmo tudo igual, nós copiamos. Então, aí, bom, tá, e daí? E daí? Ele é candidato a presidente da República e eu tenho um desgaste porque nós fizemos isso em Santa Catarina. Qual é a diferença? Por que o dele estava certo e o meu não? Por que o dele vale, ele foi ministro, foi governador reeleito, depois dos títulos? Lá o Tribunal de Contas aprovou, lá não teve processo de impeachment, lá foi deputado, foi ministro, foi governador, e é igualzinho. Então alguma coisa política tem nesse processo. Não é o questionamento técnico, é questionamento político. Eu acho que eu estava sendo, como fui, um bom governador, né, com 30 e poucos anos de idade, era uma liderança promissora, caminhava-se para ter a reeleição, que foi aprovada naquele meio tempo, a possibilidade de reeleição. Então tudo ensejava esse caminho, né? Que de eu poder ser governador de novo, né? O governo era bem sucedido, nós teríamos mais recursos, né? Então essa receita, e quem sabe um dia eu seria candidato a presidente da República, essa receita estava desenhada, valeu lá, né? Ele é candidato a presidente da República agora, né? E aqui não valeu. Então, quando alguém perguntar o negócio das letras, eu me sinto no direito de dizer por que ele pode e eu não. Eu só queria, só essa é a pergunta, porque não pode ter dois pesos, duas medidas. Quais foram as consequências para a sua vida política e também para a sua vida pessoal desse episódio? Foram pesadas. Eu sempre digo, uso a expressão, repito aqui para ti, que doía na alma. Às vezes as pessoas perguntam tem aquela pergunta, qual é a maior dor do mundo? A dor do parto, a cólica renal, coisa. É a dor da alma, né? Porque a dor da alma é uma dor tão forte, tão forte, tão forte, e ela não tem um remédio pronto, né? A gente não toma um analgésico para a dor na alma, né? E foi um sofrimento enorme, que durou tempo, né? Todo no período de governo, pós-governo, né? E até hoje alguns setores da mídia que eu tive, né, foi um outro aspecto aqui no estado. Uma parte da mídia encampou a luta contra mim. Uma parte não, uma parte sim, né? Se tornou inclusive não apenas noticiador dos fatos, tentou ser protagonista dos fatos, né? Liderar a oposição ao governo. Para sua família também teve consequências? Foi muito pesado para todos, os familiares todos, filhos na escola, mãe. Porque foi muito intenso exatamente por essa carga da mídia. Tu imagina o que é todo dia ter aquele noticiário. Quando chegava no domingo, no jornal Domingo, isso era requentado com páginas, entenda o caso, e páginas e páginas e páginas repetindo a notícia, né? Páginas e páginas. Aí, obviamente, que fazia entrevista de quem? Dos opositores.
qualquer explicação nossa era absolutamente irrelevante, né? Quando terminou o governo, eu passei um ano fora, né? Nós moramos um ano na Espanha até para poder... mas para quê? Para tentar recuperar um pouco a alma e coisa. Depois voltamos, fomos gradativamente retomando a vida. Isso, portanto, 99. No ano de 2002 eu fui eleito deputado federal, fui para Brasília, cumpri o meu mandato, acho que fui um bom deputado. Fui o único de 500 e tanto que nunca faltou a uma única sessão. Nunca. Nenhuma sessão. 4 anos, todas as sessões eu estive presente. Todas. Faria tudinho de novo. Sabe por que eu faria tudinho de novo? Porque tudo que eu fiz com a melhor das boas intenções e acreditando estar fazendo o mais certo. Foi importante para o senhor conseguir se eleger depois de todo aquele problema? Foi muito importante. Então eu tive uma votação bonita, eu fui votado em todos os municípios do estado, em todos, sem exceção. Obviamente não quer dizer que eu tenha feito uma montoeira de votos em todos, mas eu fui votado em todos. Depois não quis disputar a reeleição, não tive... não gostou? Não, gostei, mas não era o meu projeto, né? No sentido até porque essa vida para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, que o deputado realiza, não é uma coisa assim que me entusiasma de uma maneira, ainda mais em razão dos vínculos. Eu sou muito ligado à família, muito ligado à casa. Paulo Afonso terminou o mandato na Câmara Federal em 2007. De 2008 a 2010, esteve à frente da Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira da Eletrosul. Em seguida, disputou a indicação ao Senado pelo PMDB com o senador Luiz Henrique da Silveira, que ficou com a vaga. No governo Dilma, trabalhou 1 ano no gabinete do vice-presidente Michel Temer. Em 2013, voltou para a Eletrosul como diretor administrativo. E o senhor pretende se candidatar? E ainda? Olha, se eu disser que não, eu estaria mentindo. Neste momento, se eu perguntar quais são as possibilidades, todas e nenhuma. Tudo depende dos desdobramentos políticos. Eu olho com atenção para ver para onde estamos indo. Pretendo, obviamente, ajudar o meu partido, sem sombra de dúvidas, da melhor forma que eu puder. Eu sou partidário, eu sou dirigente do PMDB, eu me orgulho disso. A minha história toda no PMDB, eu não tenho nada contra quem já trocou de partido, até porque muita gente entrou no PMDB e eu recebi no PMDB com festa, mas eu me orgulho desde o primeiro dia que eu entrei num partido, há 30 e tantos anos atrás, até hoje, ser do mesmo partido que é o PMDB. A união com Dona Eliane, que conheceu na adolescência. Eu tinha 16 anos quando eu conheci, ela 17. Nós nos conhecemos, a gente sabe até hoje, onde hoje funciona o Badesc, ali, que foi nos anos mais antigos, a antiga escola industrial. Aquele prédio era da universidade, num determinado período ele foi o colégio de aplicação. Fizemos o vestibular, eu fiz a faculdade de Direito, ela fez a faculdade de Medicina, né? Já namoravam? Tinha uma aproximação, assim, uma coisa. Aí eu fui, no final do curso, eu terminei o curso de Direito, eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos. Nesse meio tempo ela concluiu o curso de Medicina, começou a residência, né? O curso de Medicina é mais longo que o de Direito. Aí quando eu voltei, final de 83, nós nos casamos no início de 84. E foi quando eu fui para Canoinhas, nós fomos para Canoinhas, que eu comecei a carreira como fiscal. Ela começou a trabalhar como médica, né? No final daquele ano nasceu a Carolina, que é a minha filha mais velha, né? Que hoje é casada e tem uma menina, a Letícia. A netinha. A netinha. É uma netinha que o senhor tem por enquanto? Por enquanto é a Letícia. Depois nasceu o Eduardo, nasceu a Daniela, o Felipe e o Bernardo, que já nasceu quando eu era governador em 1995. Então são 5 filhos. Um deles é adotado, né, senhor? É um filho do coração. Vocês tomaram a decisão de adotar. É um filho do coração. Por que vocês tomaram essa decisão já tendo outros filhos? Vocês já tinham quantos filhos? Nós tínhamos 3. É uma coisa que a gente pensou, sempre tinha pensado, e o momento ensejou e temos muita alegria de ter esse filho, que é um filho do coração, que é muito especial e amado. Qual é ou quais são as atividades de lazer que a família prefere? Olha, nós, como florianopolitano, a gente gosta muito de praia, né? O senhor frequenta as praias? Canasvieiras é a nossa praia de muitos anos, né? Muitos anos é a praia de Canasvieiras. Mais de 30 anos,
né? Tanto a Canasvieiras quanto a Cachoeira, porque tanto do meu lado familiar quanto do lado familiar da Eliane, essa era a nossa praia. Nós estamos aqui à frente de um piano, a música também faz parte da vida familiar? Olha, eu sou zero. É uma das coisas, eu digo assim, quando me perguntam se eu tenho alguma inveja de alguém, assim, eu não tenho inveja das pessoas porque alguém é mais inteligente, que alguém é mais culto, ou que alguém teve mais oportunidade da vida, eu não tenho. A única inveja que eu tenho, eu admito, eu tenho inveja de quem sabe tocar um instrumento. Mas os meus filhos estudaram piano, e agora estão sem prática, mas têm um viés musical, todos eles. O Felipe toca bateria, guitarra, né? As meninas tocavam piano, o Eduardo também toca piano, toca violão. Eles tiveram um viés musical que veio muito da família de Eliane, com certeza. E, aliás, eles começaram a tocar piano, que lá na Casa da Agronômica, no Palácio da Agronômica, tem um bonito piano, que obviamente é um piano que pertence a Santa Catarina, pertence à sociedade, e eles começaram a estudar piano lá. Nós tínhamos uma professora que ia lá e ensinava piano para eles. Na sua vida pública, o senhor teve em mente o quê para direcionar a sua carreira, assim? Olha, eu sempre pensei o seguinte, eu tive uma condição de vida, eu vou dizer assim, razoável, quer dizer, eu sou de classe média. Não é que eu tivesse a obrigação, mas eu tinha o princípio de ser útil à sociedade, porque eu pude ter as oportunidades. Eu as tive. A minha família, como uma família de classe média de Florianópolis, me ensejou estudar num bom colégio. Eu fui aluno da Universidade Federal, que era de graça, da Universidade Estadual, que na época era de graça, portanto a sociedade pagou o meu estudo, e eu sempre senti esse desejo de devolver. A gente pode ser útil de várias maneiras. Eu posso ser útil porque eu entro numa ONG, porque eu participo de uma instituição de caridade, de um clube de serviço, de uma APP, de várias formas, né? De uma entidade ambiental. Eu sou útil, eu trabalho por aquela causa, eu me dedico àquilo e eu contribuo para a sociedade. Agora, nenhuma outra forma é tão abrangente e tão ampla quanto a atividade política, porque essa vai no todo, essa permite que a gente contribua para o todo. E o senhor demonstrou ainda uma vontade de ser governador de novo, né? Se o senhor fosse governador, o que o senhor gostaria de fazer hoje por Santa Catarina? Essa pergunta já me foi feita, compreensivelmente. Eu diria o seguinte, se o tempo voltasse atrás, né? Se o tempo voltasse atrás, e o tempo não volta, e eu fosse governador de novo lá atrás, o senhor faria tudo de novo? Essa é a pergunta. Faria tudo de novo? Eu disse, sim, faria tudinho de novo. Sabe por que eu faria tudinho de novo? Porque tudo que eu fiz, todas as decisões que eu tomei, todas as coisas que eu realizei, as pessoas que eu escolhi para os cargos, as leis, os decretos que eu assinei, as decisões aqui ou acolá, eu fiz com a melhor das boas intenções e acreditando estar fazendo o mais certo. O senhor é muito jovem ainda, né? Tem 55 anos? 55 anos. E se depender do senhor, Paulo Afonso Vieira vai ser governador de Santa Catarina de novo. Essa ideia de governar Santa Catarina, como eu tive a oportunidade muito jovem, de fazê-lo agora, num momento mais maduro, né, e, portanto, com uma outra perspectiva também, né, porque a vida tem essas etapas, né, nós sabemos disso, né. As coisas são diferentes, em termos até de divisão, mas, repito, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com as mesmas boas intenções, com os mesmos desejos de servir, eu acho que eu seria como fui, tenho certeza que fui, um bom governador, muito bom, modéstia à parte, muito bom, e as pessoas sabem disso. Elas podem me criticar pelo negócio das letras, elas podem achar que eu fiz alguma coisa errada na emissão dos títulos, tudo bem, porque não entenderam, porque não foi explicado direito, e dizer que não votam em mim porque eu sou o cara dos títulos. Mas ninguém vai dizer que eu fui um mau governador, tenho certeza absoluta, em termos de obras, de realizações, de coisas boas para a sociedade. Quem fizer esse tipo de avaliação estará sendo extremamente injusto, não é nem desinformado, injusto. Ela pode dizer, não, eu não vou votar no Paulo Afonso porque ele foi o cara das letras, mas dizer, eu não vou votar no Paulo Afonso porque aqui no meu município ele não fez nada, essa pessoa flagrantemente está mentindo. Pelo contrário, ela vai dizer, aqui ele fez muita coisa. Eu não vou votar nele por causa dos títulos, mas aqui ele fez muita coisa. Pode estar certo disso, confira nos municípios.